Mais uma vez, estou implorando por inscritos. Este caso acontece nos Estados Unidos no ano de 1992. Susan tinha 25 anos, na época do seu desaparecimento. Ela era uma esposa dedicada e mãe de 3 crianças pequenas. Susan se casou com Paulo Lund, seu namorado do ensino médio. Ela se tornou dona de casa, cuidando dos filhos, que tinham todos menos de 6 anos, no final de 1992. Familiares notaram que Susan estava com cerca de 3 meses de gravidez do 4º filho quando desapareceu. Quem a conhecia a descrevia como bondosa e muito apaixonada por animais. Anne, irmã de Susan, lembrou que ela sempre levava filhotes e gatinhos abandonados para casa. Ela chegava em casa com os cachorros mais cheios de pulgas e tentava dar a eles uma vida melhor. Susan até sonhava em um dia se tornar técnica veterinária ou veterinária para poder trabalhar com animais todos os dias. Ela investiu sua ambição em criar a jovem família, mas nunca deixou de resgatar criaturas necessitadas. No outono de 1992, a família Lund se mudou para a região de Clarksville por causa da designação militar de Paulo em Fort Campbell. Quem os conhecia sabia que a família enfrentava dificuldades financeiras no fim de 1992. Mas, por outro lado, a maioria das famílias realmente enfrenta essas pressões, de acordo com todos os relatos disponíveis. Susana era uma mãe dedicada e nunca mostrou sinais de querer abandonar a família ou sumir para recomeçar em outro lugar. Então, o que aconteceu depois foi totalmente inesperado. Em 24 de dezembro de 1992, Susana saiu de casa em Clarksville, Tennessee, a pé para um supermercado próximo. Na época, segundo a família, ela tinha cerca de 3 meses de gravidez. Ela foi à loja por volta das 19h30 para comprar ingredientes e assar uma torta de abóbora para o jantar de Natal no dia seguinte. Sua filha de 4 anos implorou para ir junto, mas Susana não quis levá-la, pois achava que seria uma saída rápida. Então ela colocou o casaco, os sapatos e saiu, mas Susana nunca voltou para casa naquela noite. Na manhã seguinte, no dia de Natal, sua família, obviamente, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Quando seu marido Paulo acordou, ele procurou a esposa por toda a casa. Ele ficou intrigado com o paradeiro dela, porque era Natal. Ele tentou não assustar ou alarmar as crianças, mas, inevitavelmente, teve que comunicar à polícia. Os policiais logo chegaram à casa, fizeram algumas perguntas e iniciaram uma busca inicial. A princípio, trataram o caso como desaparecimento de pessoa. Diversas agências de aplicação da lei atuaram rapidamente, incluindo o Departamento de Investigação do Tennessee. Departamento de Investigação do Tennessee. O Departamento de Investigação do Tennessee também vasculhou a área e entrevistou conhecidos e moradores locais nos dias seguintes. Apesar desses esforços, Susan não foi encontrada imediatamente. Isso preocupou a família, já que os primeiros dias em um caso de pessoa desaparecida são cruciais para o desfecho. 2 semanas depois, em 8 de janeiro de 1993, as autoridades suspenderam as buscas terrestres, após relatos de que Susana foi vista numa cidade próxima, o que não fazia sentido para a família. Os investigadores consideraram as informações confiáveis. Eles acreditaram que Susana saiu da cidade por vontade própria e, por isso, diminuíram os esforços de busca. Susana seguiu oficialmente como desaparecida, sem pistas concretas para a polícia nas semanas seguintes. Em 24 de fevereiro de 1993, 2 meses após o sumiço de Susana, seu marido voltou à polícia e insistiu que acreditava em sequestro. O marido disse à polícia que Susana levava seu talão de cheques ao sair na véspera de Natal, mas ela nunca havia emitido nenhum cheque ou acessado as contas bancárias deles depois que saiu. Ele argumentou que isso era uma prova de que ela não fugiu para começar uma nova vida, mas sim que algo sinistro deve ter acontecido com ela, mas nada foi feito. Meses se passaram antes que algo realmente estranho acontecesse.
Em meados de agosto de 1993, o caso tomou um rumo bizarro quando uma mulher no Alabama apareceu alegando ser Susan, de acordo com uma reportagem no jornal Leaf Chronicle. Na época, essa mulher disse a um patrulheiro estadual do Alabama e a um agente do Departamento de Investigação do Tennessee que ela era Susan. Ela disse que não queria ser incomodada. As autoridades locais, inicialmente, acreditaram na história da mulher do Alabama e pensaram que Susan havia reaparecido e não queria mais contato. Os investigadores consideraram o caso de desaparecimento resolvido e encerraram a investigação ativa. Na verdade, por volta de agosto de 1993, o Departamento de Polícia de Clarksville foi além e fechou oficialmente o arquivo de pessoa desaparecida de Susan completamente. Mesmo assim, a família de Susan simplesmente não acreditou. Seus pais e irmãos viajaram pessoalmente até o Alabama para conhecer a mulher que afirmava ser Susan. Eles logo confirmaram que ela não era a Susan desaparecida e avisaram as autoridades sobre o engano. Mas naquela altura, a investigação já havia sido seriamente prejudicada. E apesar dos apelos da família, o caso não foi reaberto imediatamente. Então, como em muitas investigações dos anos 90, a polícia acabou bagunçando a investigação depois disso. Surpreendentemente, Susana ficou oficialmente desaparecida por anos, mas não era investigada pela polícia. Sem investigação oficial, rumores ocuparam o vazio. Algumas pessoas na cidade espalharam histórias falsas de que Susana tinha fugido com outro homem ou se envolvido com drogas. As irmãs dela rejeitaram veementemente essas alegações, já que ela nunca teve inclinação para esse tipo de coisa, e seus irmãos acreditavam que ela jamais abandonaria a família. Era muito estressante pensar que a irmã deles teve um fim trágico por um crime, e nunca foi dada a devida atenção pelas autoridades, nem a devida empatia pelo povo da cidade. Sem novas evidências ou testemunhas confiáveis, o caso de Susana esfriou com o tempo. Levaria décadas para que os investigadores descobrissem a verdade por trás do desaparecimento dela, mas foi em 1993 que algo foi descoberto. Em 27 de janeiro de 1993, a cabeça decepada de uma mulher branca adulta foi achada numa área remota do Parque Estadual Wayne Fitzgerald, condado de Jefferson, Illinois. Duas jovens encontraram restos assustadores de uma cabeça em decomposição entre arbustos ao lado de uma estrada no parque. As duas meninas, é claro, ficaram profundamente traumatizadas, mas imediatamente relataram o ocorrido às autoridades. Um exame post-mortem revelou que a vítima tinha cabelos castanho-avermelhados até os ombros, mas sua identidade não pôde ser determinada apenas pela cabeça. Antropólogos forenses examinaram o crânio e estimaram que a mulher desconhecida tinha aproximadamente entre 30 e 50 anos na época de sua morte. Também notaram características esqueléticas incomuns. A mulher parecia ter uma condição chamada Ryneck. Essa condição teria inclinado sua cabeça para um lado devido a antigas lesões nos músculos do pescoço. Evidências de uma fratura cicatrizada no crânio indicam que ela sofreu um trauma na cabeça no passado que causou essa condição. A dúvida que permanecia era se a lesão havia ocorrido anteriormente na vida da mulher, ou se foi infligida no momento ou próximo ao momento em que sua cabeça foi decepada. Logo no início, a polícia divulgou retratos falados da vítima, que exageravam sua inclinação acentuada da cabeça, na esperança de que alguém, em algum lugar, reconhecesse sua aparência distinta. Eles destacaram essa característica. Apesar desses esforços, os investigadores não conseguiram identificar a mulher e lhe deram o nome provisório de Ina Jane Doe. Autoridades locais e estaduais enviaram boletins sobre a vítima não identificada para outras agências. Descreveram suas características físicas e condição médica única, mas nenhum boletim de desaparecimento correspondente foi encontrado na época. Uma busca extensa pelo parque ao redor não resultou em nenhuma outra parte do corpo ou pertences pessoais. A forma da morte foi claramente considerada um homicídio devido à decapitação. Mas como a mulher morreu,
e por que seus restos ficaram ali continuava desconhecido. Os investigadores não tinham suspeitos ou pistas imediatas no caso de Illinois, né? O caso da vítima de assassinato não identificada esfriou à medida que todas as possibilidades de descobrir sua identidade ou assassino foram esgotadas, sem que as autoridades soubessem na época. O caso de pessoa desaparecida de Susan Lund, no Tennessee, e o caso da Jane Doe, em Illinois, eram tragicamente o mesmo, mas os dois casos existiam de forma isolada. As autoridades do Tennessee acreditavam que Susan ainda estava viva e não era uma vítima, enquanto as autoridades de Illinois tinham uma vítima sem nome. E nenhum dos lados percebeu a conexão, sem contar que ninguém em Illinois foi notificado sobre o caso de Susan. Em meados dos anos 90, ambas as investigações haviam esfriado completamente. Ainda assim, a família de Susan nunca parou de buscar as respostas de que precisava. Seus parentes continuaram pressionando as autoridades para reabrirem o caso e garantir que sua história não fosse esquecida pela comunidade. Eles distribuíram panfletos de desaparecidos, falaram à mídia e depois usaram as redes sociais para tentar novas pistas. Por muitos anos, no entanto, esses esforços não trouxeram nenhum avanço. Nos anos seguintes, com o crescimento da família e mais aprendizado, a filha de Susan, Crystal, passou a duvidar das conclusões da investigação inicial. Ela se perguntou se algum crime poderia ter ocorrido perto de casa. Só na década de 2020, com novas tecnologias forenses, as esperanças por respostas retornaram. Nesse período, especialistas em casos arquivados pressionaram pelo uso de métodos avançados de DNA em casos não resolvidos, como o de Susan. Foi esse interesse renovado na tecnologia, especialmente na genealogia genética forense, que finalmente uniria os casos do Tennessee e de Illinois e reacenderia a investigação sobre a morte de Susan. Em 2021, o avanço começou. A doutora Amy Michael, antropóloga forense da Universidade de New Hampshire, procurou o departamento do xerife do condado de Jefferson e se ofereceu para reexaminar o caso não resolvido da Jane Doe. A doutora Michael cresceu em Illinois e conhecia o caso não resolvido da decapitação de 1993. Ela queria resolver o caso com um novo olhar e técnicas modernas. Ela acreditava que havia mais a ser feito, então se juntou a Laura Norton, uma autora e pesquisadora de crimes reais. Juntas, elas analisaram cuidadosamente os registros do caso e reavaliaram os restos mortais. Elas perceberam que o retrato falado original da Jane Doe provavelmente dificultava o caso. O desenho antigo mostrava uma deformidade no pescoço tão exagerada que talvez tenha desencorajado o reconhecimento. Em 2021, com base em suas pesquisas, elas encomendaram um retrato forense mais realista, mostrando como a mulher era em vida, sem a inclinação extrema da cabeça. A imagem atualizada foi divulgada na esperança de que alguém que conhecesse a vítima finalmente fizesse a conexão. No entanto, juntamente com a reanálise antropológica, o escritório do xerife providenciou testes avançados de DNA nos restos preservados. Foi isso que resolveu o caso. Partes do crânio da vítima foram analisadas em laboratório especializado até 2022. O perfil foi atualizado em um banco de dados de genealogia genética quase de imediato, gerando uma pista promissora em um dia. Eles acharam possíveis parentes e acreditavam que a vítima desconhecida provavelmente era da família Mayanide ou Lund. Investigando as conexões familiares, a equipe descobriu o perfil de uma mulher desaparecida que se encaixava nos critérios genéticos. Essa era Susan Lund, mãe de 25 anos do Tennessee, desaparecida em 1992 e nunca encontrada. As informações foram enviadas às autoridades do Tennessee, que então contataram os parentes de Susan para coletar amostras diretas de DNA para confirmação. Um dos irmãos de Susan forneceu uma amostra, que foi então comparada ao perfil de DNA da Jane Doe. No dia 6 de março de 2022, foi oficialmente confirmado
que essa Jane Doe era, de fato, Susan Lund. Após 29 anos de incerteza, a vítima de homicídio anônima finalmente tinha um nome. A família de Susan, que nunca parou de procurá-la, foi notificada, mas ainda restava a pergunta: quem matou Susan e por quê? Ainda não está claro quando e onde Susan foi realmente morta e como. Seus restos mortais foram encontrados a cerca de 280 quilômetros de sua casa, no interior do sul de Illinois. A cabeça de Susan foi a única parte do corpo dela que foi recuperada, e o restante dos seus restos mortais ainda está desaparecido até hoje. Vários campistas relataram ver um corpo sem cabeça em um lago no Parque Estadual Wayne Fitzgerald na mesma época em que acharam a cabeça de Susan. Mas até hoje, nenhuma busca oficial no lago encontrou qualquer evidência adicional. A família de Susan também teve que lidar com suspeitas dentro de casa. Em entrevistas, Crystal, filha de Susan, questionou as circunstâncias do desaparecimento da mãe e citou lembranças familiares perturbadoras. Crystal lembra da substituição repentina das roupas de cama na casa. Isso fez com que ela questionasse as ações do pai. No entanto, ele morreu em 2020 e nunca foi acusado em relação ao caso dela. Os investigadores também nunca identificaram suspeitos com as evidências disponíveis. Alguns investigadores acreditam que Susan pode ter sido vítima de um encontro ao acaso em vez de alguém que ela conhecia. Alguns investigadores acham que o assassinato foi um ato impulsivo. Uma teoria é que a vida de Susan terminou naquela noite, quando ela saiu de casa após um encontro ao acaso com alguém que decidiu naquele dia matá-la. Mas quem quer que tenha feito isso, levou o corpo dela por centenas de quilômetros, o esquartejou e o escondeu em um lugar remoto. Parece ser uma tentativa fria e deliberada de apagar completamente a existência dela. A única coisa é que a decapitação não era um modus operandi conhecido de nenhum assassino atuando nesses estados na época. A polícia procurou e procurou, mas nada apareceu. Mais de 30 anos depois, os entes queridos de Susan e as autoridades ainda estão em busca de respostas, mantendo a esperança de que alguém, em algum lugar, apareça com informações para finalmente resolver as questões pendentes e levar o assassino ou assassinos dela à justiça.